MS Dia Preview, informação até você nesse programa. Eu converso com o amigo Bruno Nobre, que é educador físico, que mostra o quanto que essa profissão é importante para a sociedade com relação à promoção de bem-estar. E se eu fosse você, ficava no vídeo para conhecer toda a trajetória dele e vários projetos que ele já fez, projetos de sucesso. Brunão, feliz. Grande aqui. Salgadinho. Brunão, a gente já se conhece há 2 décadas já. Hein? Outro faz um tempo, Salgadinho. Faz um tempo. Amigo do futebol, do Danilo na faculdade era Salgadinho. Salgadinho. Homenagem àquele pagodeiro, né? Pagodeiro, Salgadinho. E tal. Brunão, o que eu fico muito feliz é que você continuou mesmo, cara. Mesmo cara gentil, cara prestativo, cara preocupado com os outros. E antes de eu conversar com você a primeira vez, o primeiro contato que eu tive contigo foi um gesto muito bonito que você fez. Na CDB naquela época, anos 2000, ano 2000 na verdade, né? Uhum. Tinha negócio de uma sexta-feira, que acho que tinha ação cultural e tudo mais, né? E você até dançava. Puta, né? E aí foram umas meninas que dançaram junto, tinha uma menina que era da fisioterapia, que tinha uma galera que praticava bullying com ela, e ela foi, dançou contigo, e não sei quem jogou alguma coisa nela, aí você foi, tomou a partida, conversou e falou pra ela, vamos continuar dançando aqui, não deixa a peteca cair e tal. Depois ela ficou super triste, mas assim, dava sexta-feira, tocava música, ela não deixava aquilo ali. Eu tenho certeza que aquele teu gesto, naquele momento, de enfrentar mesmo, mas enfrentar com elegância, com cuidado, foi fundamental talvez até para a vida dela. Não vou citar o nome, mas ela assistindo aqui, ela vai saber quem que é. E mostra muito do teu caráter, da tua humanidade, né? Daquela coisa de não se render para as coisas ruins da vida, preconceito, gente de naquela época era muito preconceito muito, ainda, né? assim. Você vê até as meninas eram atacadas. Imagina a gente, eu tô fazendo balé. Eu era, entre aspas, assim, pô... E depois você deu aula disso? Dei aula, balé, axé. Na época eu desfilava, dava aula de axé e fazia balé. Tipo assim, era, na época, gay. Pensa 20 anos atrás, o preconceito que eu sofri, o tanto que chegava em casa chorando às vezes. Sem contar que isso é fundamental hoje, claro, naquela época também, na formação do educador físico, né? Porque o educador físico, às vezes o cara vai para essa profissão pensando, você é treinador de futebol, você é preparador físico. Não, você vai ter que ter aula de vôlei, você vai ter que ter aula de handebol, você vai ter que ter aula de dança, além das outras, fisiologia e tudo mais, né? E que para formar um profissional completo, né? Sim, então a galera da área de educação física sabe, a gente faz igual como você falou, aula de dança. A dança de salão que virou, né? Dança de salão, mas naquela nossa época lá, Salgadinho, era pegado, hein, cara? Às vezes embora chorando pra casa, assim, preconceito, sabe, das meninas. Antes eu perguntava até assim, mas quem que falou? Que eu ia conversar com a pessoa, assim, mas depois eu comecei já... Não liga mais, né? Já falei, cara, você acha que você é, tipo assim, sem ter um preconceito a mais de quem... Mas assim, eu chegava em casa triste, porque, pô, sempre joguei bola, sabe, era do Operário, e assim, até... futebol lá e tudo, mas assim, a galera via por esse lado, assim, mas eu aprendi muito com isso aí também, a ficar mais forte, né? E também você é um profissional completo, né? Porque você tinha, daquela profissão que você escolheu, você tinha várias vertentes, né? Que eram importantes depois para o mercado de trabalho. Como pro fisioterapeuta, talvez até ele escolher uma área, vai mexer com ortopedia, vai ter que passar por pneu, por tudo, né? E talvez até dentro do mercado de trabalho, ele está no que ele gosta, mas ele pode ser recrutado a trabalhar numa outra área que ele vai ter que aprender. Foi até a primeira vez que eu falei sobre esse preconceito, até o bullying também que eu sofria na época da faculdade lá. Primeira vez que eu e de lá pra cá o mundo mudou muito, né? Talvez hoje, assim, um professor de dança hoje, de zumba, é normal, assim. Você acha que a mídia ajudou nisso também? Porque tem programa na televisão que sim, isso. Ajudou. Mostra gente que não sabe dançar, tendo que ir lá aprender, ver o quanto que é difícil se machucar, às vezes até, né? Sim, igual a dança do Faustão, outras danças lá, as pessoas ensaiando, dançando, rebolando, requebrando. O homem também. E a técnica que é, né, tudo isso. A técnica é difícil também. Eu já tô até enferrujado, assim, mas antes dançava o tchan, a harmonia do samba, era super bacana. Na época do axé mesmo, assim, sabe? Até a gente foi uma explosão aqui, né? A gente tinha Pantaneta aqui. A aluna Priscila Pires, a Gra, do Tchacabum, do Belo, ela foi pro Rio comigo. A primeira vez que ela foi pro Rio. Que é de Campo Grande, ela. Sim, ela foi fazer um teste no Tchacabum. Ela era aluna minha de axé, eu coloquei ela para dar aula de axé também, na época lá. E ela foi fazer um teste, fui com ela lá, tipo assim, ela meio que ficou lá, sabe? Mas você vê que as portas se abriram também. Tem vários alunos, assim, que
foram para fora e fizeram sucesso também. Bom, você falou do Operário, a gente chegou até a estar no mesmo time, eu fui seu reserva lá e tal, eu briguei com o treinador, você falou, não, põe o Salgadinho, põe o Danilo, releva tal, não, vai ficar de reserva ali e tal. Como que você vê a situação, todo mundo, vários, a gente pergunta do Operário, da salvação do futebol daqui, você acha que tem alguma chance dessa marca Operário, que é uma das marcas mais fortes? Eu acho uma marca forte, até fui atleta do Operário nos anos 90, 96, 97, 98, era uma base muito forte que o Operário tinha na época, ainda acreditavam mais no futebol. Eu acho que a salvação do Operário comercial aqui em Campo Grande é parar o profissional uns 3, 4 anos e investir na base. Como foi o Cuiabá que ele deu? Sim, o Cuiabá teve uma época que ele ficou sumido, depois sim, ele voltou. Tem alguns times do Paraná que fizeram isso também e hoje tem sucesso. Porque o profissional hoje, às vezes a gente critica Cesário, as pessoas, mas assim, o próprio dirigente, o próprio presidente do clube acaba se prostituindo também, por um voto, por uma grana, por um negócio, e não investe. É difícil manter, né? Com essa situação de receita. E as pessoas não investem. Pra você ter uma ideia, eu tinha um projeto na Prefeitura Escola Pública de Futebol, eu tinha patrocínio da Copa Gás, do Sicredi, umas 5, 6 empresas, Anitta, que eles não investiam no futebol profissional, e assim, estou falando de coisas de 500, 600 mil reais, assim, de material esportivo, de investimento, mas não investiam no profissional. Quer dizer, a questão da credibilidade. Sim, porque dá para um presidente, não sabe se o presidente vai embolsar esse dinheiro, se vai investir realmente no futebol. Isso para então qualquer presidente, perdendo a credibilidade. Né? Agora você falou dos projetos, passou muito tempo, você foi para a sua profissão, trabalhou, exerceu de várias formas, você foi parar na gestão pública e deu um verdadeiro show da capitania de projetos. Né? No caso, você já vinha fazendo isso, a Escolinha do Santos é um exemplo, né? Você explorou muito bem aquela época da Libertadores que o Santos ganha. Cara, e a moçada aqui, sorte também. Eu tenho certeza que até aumentou o número de torcedores do Santos locais. Você quer a torcida? Aumentou. Hoje a criançada na época cortava o cabelo igual do Neymar, moicano. Você soube surfar na onda do Neymar? A gente comprou a franquia do Santos, super conta na época, assim, e até profissional das escolinhas, assim, porque a gente fez um trabalho muito bacana, assim. O Santos, como era a franquia, ele mandava todo o treinamento, sabe, o alongamento, o aquecimento, todo o treinamento vinha de lá pra gente, tinha um padrão. Sabe? Tinha um padrão, todo padronizado. Só que eu e meu irmão Carlos Nobre, a gente falava, vamos fazer uma escolinha, vamos. Qual? A gente falava, Corinthians, de repente o pai palmeirense não vai colocar, né? Flamengo, Vascaíno, Santos, um time do interior, o time do Pelé, não tinha rejeição. A gente comprou, a gente só usava do Pelé no começo. Cara, começou aquele Santos 8-0, 10-0, 9-0. Neymar voando. Neymar, Ganso, Robinho. Nossa, aí começou aquele moicano. A gente chegou a ter uns 800 alunos e uma fila de espera de uns 300, assim, sabe? Então, eu acho que talvez é o maior case de escolinha que a gente já teve em Campo Grande. Sim. Nos últimos 30 anos, né? E assim, até profissionais as outras escolinhas, acho que tinha do São Paulo, tinha do Grêmio, tinha umas outras assim, mas a nossa a gente chegou a ter, morando em Santos, uns 5, 6 meninos, um goleiro, lateral, isso. Ou seja, o Campo Grandense, o Mato Grossense, ele ama o futebol. A questão dele, da conexão dele com o futebol profissional, é a dificuldade que tem de qualquer patrocinador, qualquer jornalista, qualquer pessoa do meio, qualquer torcedor, se conectar a esse futebol profissional. Em projetos alternativos, como esse da escolinha, como é o futebol amador, o terrão aí também, é tranquilo, né? E assim, a gente até brincava Eu lembro que a gente fez um marketing muito bacana. O próprio time do Santos já era um marketing bom, né? Sim. Eu lembro que o Corinthians ganhou o Mundial. Aí... Passando pelo Santos na semifinal. Não lembro, passou? Passou. Jogou apertado. Foi lá, jogou o Mundial lá contra o Chelsea, acho que eles ganharam, né? Sim. Aí o cara comprou isso com a franquia do Santos. Até tinha oferecido pra gente. Aí ficou uns 2, 3 meses só. Falei, como a pessoa não soube aproveitar esse momento, esse marketing, né? Acho que foi até que numa carronada, assim. Poxa, uma escolinha dessa, um campeão mundial. Tanto, igual você falou, tanto Santista teve. Né? Cara, eu falei, cara, uma escolinha dessa na mão, uma potência dessa, campeão mundial, era pra ele ter explorado muito mais isso aí. Aí deu uns 3, 4 meses. Mas uma questão de método, por exemplo, assim, para ter tanto aluno, para ter tanta gente na reserva, claro que a marca Santos foi muito importante. Mas também o trato com o aluno, o trato com a família, sim, a forma de atendimento também. A todos os nossos conheceram também que trabalhou com a gente, o Felipe, o Chumbinho, o Arthur, sim, a galera da minha sala do futsal, a maioria trabalhou comigo lá
Na E escola são do grandes Santos, profissionais. cara. O Felipe Chumbinho hoje está com o Pelezinho lá, né? Pelezinho, dá aulas em várias Jogou escolas também. O muita bola Marquinho também também. deu aula com a gente. Professor Paulinho, até mandar um abraço pro professor Paulinho. Até uma hora, até uma sugestão de entrevista. Um craque, jogou em vários clubes do Brasil. Você conhece o lateral Paulinho, treinador? Sim, jogou no Náutico. Cara, cada resenha boa que ele vai contar pra você do Náutico. Até quando... Diz a história, me contaram uma resenha dele, depois tem que trazer ele aqui para confirmar, que ele estava com o presidente de um clube dentro do carro, e ele mais um, né? E aí o combinado dos dois jogadores é que em dado momento tocasse no assunto com o presidente sobre a questão de pagamento do salário que estava atrasado. E aí vai a conversa, vai, e o presidente sempre não deixando a conversa entrar nesse enredo. Mas aí o Paulinho, esperto, né, falou, olha, então, presidente, mas agora mudando de assunto, né, e o salário, porque eu estou precisando, eu estou muito no aperto e tal. Aí o presidente falou assim, olha, se você tá, você não imagina a vontade que eu tenho de jogar o carro daqui de cima desse pontilhão aqui, acabar com a minha vida agora. Falou, não, presidente, deixa quieto, fica tranquilo. Depois cara, a gente pensa no salário. Às vezes a gente sai pra resenha, pra tomar um rap, alguma coisa, cara, eu todo o tempo rindo assim, as histórias dele, sabe? A história pegou o operário atrasado, não sei o quê. Fez um grande trabalho. Aí ele conta a história do Tainha, do Chaveirinho, a história deles lá. Aí ele contou uma vez também que chegou o presidente no campo, todo mundo esperando lá ver se o cara ia pagar, né? Aí só enrolou, não pagou, né? Aí o presidente falou, agora vocês podem respirar. Aí o falou, pelo menos isso, né? Porque não ganha nada, pode respirar. Mas é um cara, uma sugestão boa para você trazer. Vamos trazer esse fã dele, jogou muita bola e como treinador... Até o Muricy, quando veio aqui, perguntou dele, fez um vídeo para ele também. Eu lembro dele. Ele foi campeão no Náutico. Eu lembro de um trabalho dele no Operário, eu fui fazer o livro do Náutico, do Ceni, em 2007. E ele foi treinador do Operário naquele ano, pegou só jogador do Amador, o time estava sem dinheiro, e era um time muito competitivo, né, com variação tática interessante, bem bacana. E assim, de educador físico para empresário, fez no caso, uma iniciativa de sucesso, que foi... Você acha que ali abriu os olhos da política para o Bruno Nobre? Ali, tanto é que... Falou assim, porque a política hoje é baseada em projetos, sempre foi, o convite né, do Marquinhos, quando ele me convidou, da política de resultados, né? Sim, ele... Porque a gente tinha, não digo uma troca, porque as crianças queriam treinar no projeto, e na época ele era da Band, tinha um programa na Band, aí ele fazia uma matéria da escolinha, a gente conseguiu algumas bolsas, mas ele viu que o trabalho era bem profissional. Quando ele assumiu, ele falou, Bruno, vamos fazer uma escolinha do Santos na prefeitura? Eu já tinha parado, uma escola profissional em todos os parques. Falei, bora. Ele falou, Bruno, mas assim, ele assumiu a prefeitura um pouco desgastada já. Ele falou, quando ele assumiu a prefeitura, eram quase 170 milhões de restos a pagar, ou seja, conta que o 13º anterior jogou para ele, né? Aí o Rodrigo Terra me convidou, me chamou, falou, Bruno, só que a gente não tem uma bola aqui. Aí eu falei, chamo o Rodrigo Terra de presidente, falei, presidente, pode deixar comigo que eu vou dar um jeito. O presidente que tinha sido presidente da Funesp, né? Sim. É uma figura incrível, um cara inteligente. Presidente por conta disso, né? Lá não é secretário, é presidente da Funesp. Eu conheci ele do Rádio Clube também, de outros tempos. Falei, presidente, pode deixar comigo o material esportivo, eu vou conseguir. Porque a licitação ia demorar uns 3, 4 meses, porque estava tudo travado mesmo. Eu fui num colega, até mandar um abraço para ele do Sicredi lá, o Guilherme, que já era do Rádio Clube, o André Zaran também, o Léo da Copa Gás. Conversei com eles sobre o projeto. Falei, assim, a gente quer fazer um projeto em todos os parques, só que não tem uma bola, não tem nada. Aí eles de pronto já falaram, passa a lista de material. Assim. E foi um sucesso. E o diferencial do projeto, que também eu cheguei no primeiro dia do trabalho lá, eu vi Pastoril, Paulinho, Copeu, Gonçalves, todas as vezes no parque. Paulinho tem um carinho muito grande para esses jogadores. Colocou nos parques. Eu falei, presidente, a gente está com material humano de melhor qualidade, assim, a gente dá para explorar esses jogadores nesses projetos. Topa, falou, conversa com eles. O Pelé, né? Pô, o Copeu jogou Pelé, o Gonçalo. Tal. Aí eu falei, porque eles ficavam no parque até ocioso assim, entre aspas, porque fica lá resolvendo um pepino burocrático, de assinar um negócio, atender outra coisa, sentado no parque. Ele falou, Bruno, conversa com eles então, se eles topam participar do projeto e tal. E de pronto toparam também, foi um sucesso. A gente ia inaugurar José Abrão, Pastoril, jogou no Vasco, super profissional, jogou no Brasil inteiro. Isso, na época, não tinha nada no esporte em Campo Grande, assim,
na prefeitura. Era só a escola pública de futebol. Toda semana a TV Morena, a mídia toda em cima, sabe? Por conta dos ex-jogadores. Então, assim, já começaram a nos procurar para fazer parceria. Anitta, Hotel Metropol, o Gran Park estava lançando na época, Panam, começaram a vir atrás. Bruno, tudo bem? Pô, a gente quer participar do projeto. Colocava um banner lá no parque, assim, fazia um termo de cooperação, né? E o Rodrigo, naquela altura, ele iniciou um projeto que depois virou uma lei municipal de um programa municipal do esporte, né? Não, o Rodrigo foi uma verdadeira revolução. O Rodrigo é fantástico, super inteligente, super gabaritado. O que ele fez no esporte aqui no município foi brincadeira, assim, de tão fora de série, expertise que ele tem no esporte. Assim, falando só um projeto que eu trabalhei com futebol, mas teve vários outros projetos. Esse movimento em Campo Grande, um dos projetos, como a Escola Pública de Futebol chegou a ter 2.000 alunos, foi o 4º maior projeto do Brasil. Perdia só para Minas Gerais, Niterói, no Rio de Janeiro, eu não recordo agora outra cidade. Ou seja, polos com uma população maior, né? Ou seja, talvez Niterói é umas 3 mil, não sei quantos habitantes tem, mas assim... Comparando com o Rio de Janeiro, BH tem área do Rio de Janeiro que sozinha já é o Mato Grosso do Sul todo, né? Sim, eu acho que Guarulhos, se não me engano, em São Paulo também, que é umas 2, 3 Campo Grandes. Então, o nosso projeto era o 4º projeto maior do Brasil, assim, sabe? De número de alunos, sabe? Foi um projeto, assim, super de sucesso. Tem até hoje, assim... Quer dizer, que mais que a bola, a questão da educação também junto. Educação e, assim... Informação. Mesmo lá no projeto sendo municipal, sendo público, a gente exigia nota. Se não tivesse a nota azul, não participava de campeonatos. A gente criou também depois o Escola de Campeões. Foi campeão 2 anos seguidos de todos os projetos, todos os campeonatos, porque teve aluno nosso no Atlético Paranaense, teste no Flamengo, não me recordo dos clubes, porque tem muito menino bom aqui. Naquela época, você acha que assim, o ex-prefeito de Campo Grande, sendo um cara que gostava de jogar bola, né? Não jogava tão bem, mas corria bastante no campo, né? Ajudou no fato dele ter esse carinho com esse tipo de iniciativa, porque antes não se tinha, né? Ficava aquela coisa assim, ex-jogador de futebol, dá um espaço, dá uma diária, dá alguma coisa, não tinha aquele carinho de colocar o cara para ele ter um projeto permanente, e, assim, de conciliar ele com e ele deu uma sobrevida, eu falo, para esses ex-jogadores. Porque tem jogador de 70 anos, e ele falou isso aí, falou, ele até citou, hoje eu sou prefeito, todas as pessoas me abraçam, tem um carinho por mim. Daqui a alguns anos, eu vou ser mais um na multidão. O que aconteceu com esses jogadores? Acabam sendo esquecidos, todo o trabalho deles, toda aquilo que emocionou as pessoas no Morenão. Hoje a pessoa, um Copeu, um Gonçalves passa, as pessoas não se recordam mais. Então ele teve esse carinho, por ser um amante de futebol, toda a família dele, o Nelsinho, o Marquinhos também, o Fabinho. Então ele deu esse resgate, tipo assim, deu um trabalho digno pro... E foi um trabalho de inclusão também, que eu acho que deveria ser referência para o Brasil. Hoje em dia todo mundo bate palma pro site do Milton Neves, o terceiro tempo, tem lá o Por Onde Anda, né? Mas o Por Onde Anda é só uma foto, diz que o cara tá fazendo porque tá. Agora, abraçar, incluir ele isso, como política pública, é fundamental, né? Dentro desse processo, para poder manter essa meninada jogando bola numa escola pública de futebol, gratuita, você teve que arrecadar chuteira, teve que arrecadar um monte de coisa. A gente até isso, vale a pena te lembrar que isso foi no momento, talvez, do primeiro mandato do Marquinhos. Sim. Que é um momento que, assim, sai daquela dificuldade inicial para praticamente uma alavanca de resultados, de tudo dar muito certo, até 2020, que as coisas E a gente tinha muita criança jogando descalço. Porque, assim, como tem um parque, tem o Belmar Fidalgo, tem o próprio Elias Gadi aqui, que tem uma classe social melhor. Agora você vai, de repente, na escolinha da Moreninha, na escolinha do Tarsila do Amaral, Rochedinho, Anhanduí, as crianças não têm esse poder aquisitivo. Uma chuteira hoje é uns R$200. Sim. E a gente conseguiu... Aí foi por parte, a gente conseguiu todo o material, uniformizou todo o projeto, o pessoal do Elcadre, o Dr. Mafucci, deu 2.000 uniformes pra gente, então já tinha... Até para uma segurança, a criança foi encontrada, tá no ônibus, tá da escolinha, tudo certinho e tal. Só que tinha muita criança descalça ainda. E às vezes eu na correria do dia a dia, de ver arrecadar esses parceiros para patrocinar, organizar treino, atrás de arbitragem. Teve um campeonato no Rádio Clube.
E às vezes não dava para levar todas as escolinhas. E às vezes eu rodava um pouquinho. E eu fui escolher as crianças do Tarsila do Amaral, no parque lá perto do Nova Lima. Sim, sim. Cara, consegui a van, vamos. Sabe aquele negócio de professor de ir atrás das coisas? E não sei o quê, um monte de coisa. E chegou a van lá, as crianças entraram. Nisso eu nem me tocando de chuteira, né? Cara, chegou no rádio, tá, troca, não sei o quê, e todo uniformizadinho, meião, tá, não sei o quê, tinha uns guris descalços. Só com meião. Não, nem colocou o meião. Entendi. Puta, aí foi pro campo, né, cara? Eu falei, puta, cara, quer ver? E campeonato... Aí o juiz me chamou e falou, Bruno, infelizmente não vai poder jogar. Eu falei, cara, puta, não faz isso não. Estamos uns 2 meses essa criançada toda empolgada pra jogar aí, não sei o quê. Vê se consegue umas chuteiras. Aí eu comecei, tava o Pavão, tava os treinadores lá também, falou, tem um professor, se eu jogar, depois você pensa uma chuteira, tem que alguém, ela consegui umas 4 chuteiras lá. Só que deu um tempinho de jogo, uns 2 já tinham meio tirado a chuteira, ficaram de meião para tentar passar batido. Aí o professor apitava, não sei o quê. Depois fui conversar com ele, falei, cara, você não... Primeiro tempo, né? Falei, pô, não pode jogar sem chuteira. Ele falou, professor, eu nunca coloquei uma chuteira no pé. Esse guri de 14, 15 anos, sabe? Uhum. Falei, poxa, não estava acostumado a jogar, não ia conseguir correr, né? Aí aquilo me sensibilizou. Falei, cara, não é possível, cara. Eu comecei a ver que... Comecei a ligar o Chaveirinho, como é que tá no Roxinol aí? Tem alguém descalço? Falei, cara, aqui a maioria é descalço. Pode não ser descalço. Aí eu conversei com... Sugeri a pauta para a gente arrecadar chuteiras lá com o pessoal do Campo Grande News. Acabou que veio junto, TV Morena, então acabou que a gente conseguiu. O empresário entrou em contato comigo e falou, Bruno, eu quero doar 1.500 chuteiras. Você tem uma forma de a gente comprar mais barato? Eu falei, cara, então amigo meu, o Zete, ele trabalha numa fabricante, chuteira e tal. Aí deu contato dos dois, o cara comprou 1.500 chuteiras. Aí eu comecei a pedir a numeração mais ou menos para vir, né? Aí eu falei, vê, a maioria era 40, 41. Eu falei, vê, a maioria 40, 41, assim. E nisso, sem ser esse empresário, e outras pessoas entrando em contato também. O pessoal do Rádio Clube mesmo, então mandar um abraço pra galera do rádio aí, Estoril. Pô, era 300 chuteiras, era 400, teve gente que comprou também da capa, veio umas 300, sabe? O próprio revendedor da capa, que era daqui, levou o vídeo da criançada lá do fabricante, mandou chuteiras, e foi quase 5.000 chuteiras ao todo. Então, foi até matéria nacional, esse número de chuteiras, assim, a gente conseguiu ajudar o nosso projeto, todo mundo agora de chuteira nova também, a gente deu para todas as pessoas, e outros projetos também que tinha em Campo Grande, a gente acabou ajudando também, junto com a TV Morena. Que aí, no caso, a gente está falando, no caso do esporte amador, que movimenta pelo menos aí quase 100 mil pessoas em Campo Grande, contando torcedor, atleta, esse projeto Terrão, a gente está movimentando e assim. Outra, ajuda o bairro na questão do comércio, ajuda na questão de combate à violência, tudo, né? É inclusão social, né? Inclusão social. Já no segundo mandato do Marquinhos, você continua na prefeitura, do Marquinhos e da Adriane, né, que hoje é prefeito, e toda uma equipe de pessoas, você parte para poder ajudar mais o futebol feminino. Sim, né? E aí vai ter um leão em tudo quanto é mídia, emissoras, sites, para poder valorizar a questão do campeonato, também a questão do E assim, tem que melhorar muito o futebol feminino. O Brasil inteiro está voando. Em Campo Grande. A gente tem uns guerreiros como o professor Nando, outros professores também. Tanto é que hoje o Nando faz parte de um projeto da prefeitura, um projeto que a gente, junto com o professor Daíra, a gente ajudou a criar, porque ele disputava por Chapadão. E assim, não é que o Chapadão dava dinheiro, ele dava viagem, tipo assim, puxava viagem, puxava algum material esportivo. E a gente conseguiu trazer ele para o município. Então, para poder profissionalizar um pouquinho mais esse projeto. Tanto e futsal, da perspectiva para atleta. Tanto futsal quanto futebol de campo, que ele disputa campeonatos nacionais. Poxa, tinha que disputar por Chapadão porque Campo Grande não dava um apoio para ele. Então a gente, e posteriormente, até um projeto, agora eu estou meio afastado do município, mas é um projeto que a gente quer, de repente, dar uma ajuda de custo para essas atletas. Assim, fazer selecionar, de repente, mais ou menos quantos praticantes? Cara, tem muito futebol feminino, tá um sucesso aqui em Campo Grande, mas assim, não tem tanta mídia, não tem tanta atenção, não tem tanta seriedade, entendeu? Pô, se fazer um campeonato feminino amanhã no Belmar Fidalgo, dá umas 30, 40 equipes, assim, de hoje para amanhã. Porque eles são
são unidos, sabe? Ou Vai ter seja, futebol. e tem aquela questão da carência, né? Então, você, opa, tem uma chance de um campeonato? Quase não tem campeonatos, algumas coisas. Diferente do masculino, que a gente tem desde a categoria de base. Minha intenção também era fazer uma escola pública só de meninas também. Assim, é um sonho desde pequenininha, como tem outras... E o momento é mais favorável. Você tem um campeonato feminino nacional hoje de passe. Sim, e o ano que vem tem a Copa do Mundo feminina, Copa né? do Mundo, a seleção brasileira é hoje. O mundo inteiro olhando futebol feminino, né? A mídia também agora está tendo Copa do Brasil, Libertadores feminina, já está em alta o futebol feminino, né? E tem que trazer para cá também. Aí eu fui pro bem-estar animal depois. Isso que eu ia falar. Aí no bem-estar animal, talvez é um ponto que te deu até uma visibilidade maior. Não por conta só da pasta, mas por conta de toda a sequência de trabalho, tem sempre alguma coisa que acaba virando a cerejinha do bolo, né? Quando o Marquinhos me convidou, vou ser sincero com você, eu não sabia que tinha um bem-estar animal no município. Mas não tinha. Não tinha faz uns 6 meses. Acho que estreou com ele, no caso. Não, ele que foi o primeiro da... Tipo assim, o primeiro prefeito na história do estado todo a fazer uma pasta exclusiva para o bem-estar animal. Só que eu mesmo trabalhando lá, não sabia que tinha. Ele me chamou lá e falou, Bruno, comprei esse trabalho no futebol e tal, vamos movimentar a SUBEA? Eu falei, vamos, presidente. Tal. Aí eu já sugeri a gente fazer uma feira de adoção. Aí tá bacana a feira de adoção. Que é assim, é coisa do IBGE, né? A cada 2 lares, um tem bichinho. E aí, no caso, o bichinho, ele é o ente da família também. Sim, está muito em alta a pauta animal, assim. Aí a gente... Aí tá, vou fazer a feira, todo animado. Puta, não tem uma gaiola. E as gaiolas são mesmo filme do futebol, da bola, do Madeira. Aí eu fui com um amigo meu, a Mauri, até mandar um abraço pra Mauri. Eu falei, Mauri, cara, me ajuda com umas gaiolas. Porque a gaiolinha de 3 andares, assim, sabe? É uns 1.500 aquela gaiola. Eu falei, Mauri, pô, dá uma força, cara. Ele doou umas 6 gaiolas. O Cicobi doou mais umas 4 gaiolas. Que é a gaiola até hoje das feiras. Sim. Eu fui atrás da Maranata, mandar um abraço pro pessoal da Maranata também. De pronto também, já no dia das feiras, emprestavam as gaiolas para a gente fazer um termo de parceria com a gente também. O pessoal fez um termo de doação. Atendia uns 80 animais, filhotes. E rotativo, né? Cada hora numa área de campo grande. Sim, atendendo cada hora, priorizando uma ONG ou um protetor. A gente tinha quase, até quando eu estava lá, até o mês passado, a gente tinha quase 500 animais adotados que arrumaram um lar, que é muito difícil, assim. Todos os animais que vão para essas ONGs, abrigos, isso é um dado também, apenas 11% conseguem um lar. O resto da vida lá, propensos a zoonoses, sem um carinho humano, sabe? Às vezes se alimentando mal, porque a gente acompanha o trabalho dessas guerreiras aí de ONGs, protetores, às vezes tira de casa, do bolso. Tinha a dona Marlene, uma super protetora também, até mandar um beijo, depois mandar um vídeo para ela também. Ela tinha dois filhos especiais, é uma senhora já, assim, ela, pô, às vezes ela... Você ia na casa dela, assim, tanto que o carinho que ela tinha, sabe? E tinha um filho acamado, que, tipo assim, viu o esforço dela, assim, com os animaizinhos, sabe? Até te emocionava quando estava lá no dia a dia, assim. A gente fez a Comunidade ao Bicho. O que era a Comunidade ao Bicho? Era um projeto que levava para as comunidades carentes, porque a maioria a gente recebe em torno de 15 a 20 denúncias diárias. A maioria era abandono, maus tratos. Só que a maioria, não que uns bairros de melhor padrão não tinha, só que a maioria era de bairros carentes. Então a gente teve esse projeto, a Comunidade ao Bicho, projeto nosso lá também do Bem-Estar Animal, que a gente vai nessas comunidades e explica para a criança como denunciar, como ajudar, como às vezes chamar a atenção do vô, da avó, do tio, desmobilizar uma comunidade, uma escola, mexer com aquela região como dele ali. Tratar daquele bicho também. Sim, isso. A gente mostrava os vídeos educativos. Um projeto super bacana também, a gente rodava, a gente conseguia parcerias também de pipoca, refrigerante, depois passava um filminho também para eles. Isso que eu ia falar, a coisa era tão avançada, e aí no caso o educador, né, agindo, que até cinema, isso já no meio da pandemia, vocês permitiam, sim, que era um alento. Imagina uma comunidade carente, as pessoas não têm opção de lazer, ou têm uma opção restrita, você tem a opção de cinema, você tem a opção do poder público estar mais próximo, estar acolhendo, estar preocupado com aquela região. Fundamental, né? Não, e assim,
dificilmente uma criança que mora no bairro mais carente, a mãe vai ter uma grana para ir no shopping. Assim. Tem até alguns projetos que levam, às vezes um ônibus, levam na escola e tal. Mas é bem mais rápido. Mas a gente levava um telão gigante lá na comunidade, final da tarde, assim, nossa, super bacana, sabe? Você vê os olhos das crianças brilhando, assim, com a pipoquinha, o refrigerante. Cinema mesmo, sabe? Assim, acaba mexendo também. Levando cultura também para essas crianças. E talvez mantendo a cidade com algum nível de esperança, de alegria, no momento Sim. que era difícil, né? Da pandemia, aquela história toda. Nossa, a pandemia a gente controlar. correu bastante também. A gente fez o varal de máscaras também em algumas regiões de Campo Grande. Drive. A gente chegou a montar até um restaurante junto com o Ed, um parceiro meu que faz um trabalho muito bacana. A gente fez a janta na comunidade, rodou algumas comunidades, mas servido na hora ali, quentinho, sabe? Levou uma estrutura muito grande, assim. E assim, uma característica hoje em dia da gestão pública, Bruno, é a transversalidade, que eu falo cooperação entre as pastas, né? E uma coisa assim, talvez, de mais praticidade dos projetos. Não ter toda aquela burocracia e tal, senão a coisa não acontece. Esses últimos anos, uma tônica em Campo Grande foi isso, né? Do vamos fazer, bora. O exemplo disso foi até o Aurelinho, jornalista, Aurélio Miranda, aquela história em 1 minuto, falar tudo o que está acontecendo, dar um panorama, conversando com ele logo que ele começou a fazer. Não, sou eu. Eu pedi a licença para fazer, a câmera, eu registro tudo, recebo material. E, um trabalho fundamental. Você tinha todo um panorama do que estava rolando, do que estava sendo feito, tudo que é fundamental, esse trabalho de transparência, ali, de uma forma prática, de uma forma objetiva. E esses projetos que você está citando, quer dizer, é muito assim, a comunidade está ali, o buraco está ali, o gargalo está ali, alguma coisa tem que acontecer, né? Senão as coisas nunca vão mudar, né, em determinadas regiões de Campo Grande, né? Qual foi a cena que mais te emocionou nessas andanças, por todas as áreas da nossa cidade aí? De ver assim, alguma coisa e falar assim, caramba, eu moro aqui e eu não imaginava que isso estava rolando. Teve das chuteiras, na pandemia a gente estava muito nessas comunidades também, assim, e às vezes a gente, poxa... A pessoa está sem comer, né? A gente fez o Cantinho do Saber nessas comunidades aí, de pallet, fazia um cantinho e arrecadava livros. A gente entrava realmente na casa das pessoas ali, assim, poxa, tinha hora que saía meio segurando o choro, assim, sabe? Das crianças, professor, mas você já vai e não sei o quê, tipo assim, sabe? Por que você não fica aqui mais um pouco, sabe? A gente vendo essa realidade deles assim. Nossa, cheguei a sair várias vezes dessas comunidades, assim, segurando para não chorar na frente das crianças, mas devia, assim, temendo pelo futuro deles, sabe? Igual a gente fez a gente fez o da mochila também, mochila solidária. Eu acompanhando lá no bairro Canguru, algumas crianças chegavam para treinar com sacola plástica mesmo, o caderno ali, o lápis, meio... Aí eu vi umas 3, 4, falei, cara, vamos fazer alguma coisa para arrecadar umas mochilas. Aí mandei a pauta para a TV Morena, eles já abraçaram, e a gente arrecadou umas 600 mochilas, assim. A gente deu lá para o Maná do Céu, outras entidades também, mas foi muito, muito emocionante também, assim, de ver aquelas crianças com uma mochila, sabe? Às vezes tem gente que doou cadernos. Plástico pela mochila. Agora, o que não dá para entender, que eu sempre falo aqui, a política ser um mundo à parte, né? E uma guerra de reputações e até de assassinatos de reputações em várias situações. Esse trabalho municipal foi um trabalho de excelência em vários momentos. Não só acaba indo com o prefeito, mas o prefeito ele tem uma equipe enorme e tal. Na Semadur ganhou um prêmio internacional, na saúde deu um show na pandemia para conseguir controlar muito mais que outras cidades. Nessa área do esporte, o Rodrigo Terra, você e tudo mais, também dando um exemplo no Brasil disso aí. No bem-estar animal, que você também fez parte, na educação também. E aí você tinha um recorte do Pedro Ocean Neto, altamente avaliado, bem avaliado, que participou de um processo de reversão. O Marquinhos, até dezembro de 2021, era notoriamente um dos favoritos na corrida para governo. Que era uma corrida precipitada, né? Sempre ter que largar um mandato para concorrer alguma coisa. Mas você tinha
um ótimo desenho de competitividade, de perspectiva para ele, e para esse time todo que havia feito um trabalho, era evidente que estava fazendo um trabalho. Vem as eleições, ele fica lá atrás, e o Pedrocinha acaba entrando na rapa do tacho, até meio que uma disputa judicial, para poder estar ali na Assembleia, vai trazer um sobrenome que tem um peso enorme para Mato Grosso do Sul, numa esfera importante de poder ali, que é a Assembleia Legislativa, como deputado estadual. Falta ainda para a gente mais maturidade para ver essa política de resultado, essa política de acontecimento, essa política que você que esteve lá dentro, é de muito suor, muita luta ali para você fazer as coisas acontecer. Porque assim, pelo que você está falando na entrevista, sempre os pontos de partida não são fáceis. Não. Vai mexer com essa cadê? Não tem gaiola. Cadê fazer política pública para o futebol amador? Não tem bola, não tem material esportivo. E assim foi em várias áreas, né? Até no começo foi um resto a pagar de 170 milhões. Depois, a pessoa do Marquinhos, o que ele está enfrentando, tudo mais, é uma coisa. Mas as pessoas, elas meio que botam tudo numa caixinha só, num funil só, e até julgam, talvez, antes da hora. E todo um trabalho que foi feito, parece que ele fica em segundo plano, né? É meio complicado isso. Até falar do caso do Pedrocinha Neto, um menino super bom, sabe? Foi muito cedo para São Paulo, todo gabaritado, baita economista. Eu tenho certeza que vai ser hoje um dos melhores deputados do MS, sabe? Pelo preparo dele de ter experiências internacionais, ser um mestre na economia, e as pessoas, de repente, não, na hora H, ali, de repente, votar em outra pessoa, votar em outros. Claro que Porque a expectativa era dele ser um dos mais bem votados. Mais votados, né? De repente, esse negócio da grana ainda, sabe? Trocar o voto por dinheiro. Ou das ondas, né? Onda, eu quero alguns vídeos aqui, metendo pau, vou votar nele, que de repente vou ser representado, e as pessoas têm que aprender a votar, na verdade, sabe? Estudar quem são as pessoas, estudar as propostas, os projetos, e hoje não é assim. Hoje a gente chega numa comunidade carente, as pessoas, ou por dinheiro, ou por outras trocas, acabam não escolhendo bem. De repente, aquele momento, se vende para aquele momento, mas acaba sofrendo 4 anos, assim, sabe? A gente viu, se tem um exemplo do Pedrocinha, que é um menino super bom, super gabaritado, quem olhasse, estudasse sobre ele, olhasse de repente... Vamos supor, você vai contratar para a tua empresa alguém. Aí você precisa escolher para aquele determinado posto, aquele cargo, claro que você vai fazer uma seleção para isso. E a eleição é um processo seletivo. Aí você vai, escolhe quem tem melhor currículo. O que esse cara estava fazendo? Ele estava fazendo isso, ele fez bem. Ele pode fazer o quê nesse cargo? Pode fazer tal coisa. Então, numa avaliação técnica, certamente seria, dentro dos mais de 500 candidatos ali, era um dos principais nomes. Né? E hoje em dia é muito prostituída a eleição também. Assim. Se não tiver grana, pode ser serviço prestado. Se não tiver grana, dificilmente a pessoa... Você fala, aquele investimento que já tem essa grana até do fundo eleitoral e tal, mas de transformar aquilo numa festa, numa marca, num oba-oba, num auê, de anular o aniversário. Tem, e assim, eu mesmo, quando fui candidato, eu abri mão da verba eleitoral, assim. Fui na raça, não tive nenhum cabo eleitoral. Tive quase 1.400 votos, mas muito bacana, assim, sabe? Acho que todo mundo um dia devia se candidatar, né? Uma experiência corrida, às vezes, eu não falo muito bem em público, assim, mas eu tinha não ia fazer, eu já fazia, mostrava meus projetos, Que era o que te credenciava nisso. Sim, falava, fiz isso, quero poder aumentar esses projetos, quero poder fazer mais, mas assim, um pouco amarrado, porque eu não tinha nenhum contratado, eu não tinha as pessoas na região, sabe, eu não tinha, um exemplo assim, não tinha ninguém. Não entrei na prefeitura, eu coloquei 20, 30 pessoas, era só... Você não estava na política profissional. Não, bem amador. A eleição, ela coloca... Tanto para você ter uma ideia, um dos bairros que eu mais... Até entre nós, um dos bairros que eu mais ajudei com cesta básica, com esses projetos, com mochila, com chuteira, com o que você puder imaginar que a gente fez naquele bairro, que é muito carente, que é o Canguru, eu tive 16 votos. Tipo assim, e ó que eu, poxa, desde coberta, desde ovo de Páscoa, a gente fez uma parceria com o TJMS. Essa questão do ajudar é que o político, não o candidato, você se envolve com a comunidade. E a comunidade, ela está naquela situação precisando muito. Então você corre atrás de alguém para ajudar nisso, corre atrás para ajudar naquilo. Mas chega na hora do voto, parece que fica assim, não, beleza, a gente é amigo, mas agora começou a eleição. Puf, ele
faz um E assim, recorte. lá, como é um bairro muito carente, todos os políticos chegam lá com grana, contratam E o bairro continua igual, né? secretário, continua igual. Tipo assim, Detonado, né? cara, pra você ter uma ideia, foi até uns encontros lá que a gente tinha um projeto lá com o Gilmar Calonga, até mandar um abraço para o professor Gilmar, lá no Canguru, que eu tinha conseguido levar lá, mesmo molde, material esportivo, chuteira, colete, tudo. Projeto bombando, porque lá não tem quase nada de cultura e esporte para criançada. É um bairro assim que, até faço um apelo para os órgãos públicos para olhar mais para aquele bairro, assim, não tem nada para as crianças. E é um bairro muito vazio urbano, é um bairro sem praça, é um bairro que não tem... E com certeza aquelas crianças iluminação pública ruim, não tem, vai acabar saindo de lá para fazer coisas ruins aqui em outros bairros, sabe? Por falta de uma atenção do poder público naquele bairro. Eu consegui um projeto lá, levar a escola pública para lá, deu uns 20 dias, o professor me ligou e falou, Bruno, eu vou ter que abandonar aqui porque eu vou ter que ir pro Guarandizão. Estavam reinaugurando o Guarandizão lá e tal. Eu falei, puxa, mas não faz isso não. Pera, eu vou tentar conversar. Eu falei, não, vai precisar de gente lá, vai ter que tirar do projeto. Então, assim, acabei ficando triste, porque não podia tirar um projeto de lá, porque é um bairro que precisa muito, assim. Até hoje não tem, se você andar lá no bairro Canguru, da Cafezais ali, não tem nada contraturno para as crianças. Não, bom, depois disso tudo, né, alguma coisa sempre fica, né? E aí você, numa aliança com o Pedro Luciano, vencer a eleição, e hoje em dia vocês estão aí com um projeto enorme para o Mato Grosso do Sul. Na verdade, a área de atuação de vocês aumenta agora, né? Porque passa a não ser só Campo Grande, Sim, mais desafios inteiro. Vão ser apresentados, assim. Como está sendo para você esse novo ciclo, essa nova demanda, né? Porque, assim, tem muita coisa boa que foi feita em Campo Grande, ou que você participou, ou que você viu alguém fazendo e tal, que pode ser replicada também no interior, né? Sim, eu tenho alguns projetos, eu estou fazendo um levantamento junto com o Pedro Ocean para levar o bem-estar animal em todo o estado, assim. Levantamento de Ponta Porã, Coxim, como que é lá, as ONGs, protetores, animais de rua, para a gente tentar levar um projeto de castração. Tenho alguns projetos com o Pedro Ocean já voltado à causa animal e esportiva, que são as áreas que eu tive um pouco de experiência. Já estou levando para ele, para a partir de janeiro a gente começar já a mapear isso aí e começar a fazer o trabalho. Perfeita do cara que entende do projeto, que viveu o projeto com o economista, né? Vai saber a viabilidade disso e como encaixar no orçamento público, como dar viabilidade para aquele sonho. Sim, como eu falei, vai ser um dos melhores deputados, não porque eu trabalho com ele, não porque é meu amigo, mas é que é um rapaz muito inteligente, que tem muito futuro na área política, com certeza vai ter muitos projetos legais para o nosso estado. Obrigado, Brunão. Valeu, Salgadinho. Valeu, sempre conta comigo. Tamo junto, Parabéns, obrigado, bom te ver, cara. Pela cidade e tudo. Valeu. Pela versatilidade também. Obrigado, Salgadinho. E acompanha o nosso trabalho, www.msdia.com.br, lá no YouTube, tem as entrevistas completas, os cortes e também muita coisa no Instagram, no Facebook, lá nas redes sociais do MSD. Até a próxima.